Olá, amigos e amigas do nono ano. Aqui quem está falando, como vocês podem perceber, é o professor Leandro, trazendo para vocês uma aula um pouco diferente das nossas aulas habituais, em virtude dos acontecimentos recentes. Espero que vocês gostem. Nossa aula de hoje é sobre imperialismo. Mas o que é imperialismo? Hoje a gente ouve muito falar de imperialismo, que é a influência dos Estados Unidos, é a influência de países poderosos. O caminho é bem esse. Só que hoje essa influência é mais uma influência cultural, é mais uma influência econômica também. No século XIX, em meados para o final do século XIX, essa influência dos países poderosos, os países que já flertavam ali com o capitalismo selvagem, essa influência ela era esmagadora em cima dos países que ainda não eram desenvolvidos, dos países mais pobres mesmo. Essa influência ela acontecia com a desculpa de que esses países estavam se aproximando desses países que ainda não tinham desenvolvimento industrial para ajudá-los a se industrializar. Aí eu pergunto para vocês, será que hoje também não tem alguns países que prometem levar democracia onde não existe? Bom, fica para vocês pensarem um pouquinho nessa questão e vamos continuar aqui com o imperialismo, que nada mais é do que essa influência. É o país mais desenvolvido, mais poderoso economicamente, subjugando os países que ainda não têm uma economia muito forte, os países mais pobres. Bom, isso aconteceu no final do século XIX, quando países europeus, como por exemplo a Inglaterra, a França, países como a Itália, como a Alemanha, eles começam a disputar territórios em outros continentes, principalmente na África e na Ásia. Na África, a situação ela ficou ainda mais latente, ainda mais visível, quando em 1869 descobrem diamantes na África do Sul. A África do Sul, que já era ali um domínio da Holanda e da Espanha, da Inglaterra, enfim, a África do Sul ela começa a ser mais explorada ainda. Outro fator também ocorrido em 1869 foi a abertura do canal de Suez, no Egito. O canal que fazia a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, encurtando o caminho entre Europa e Ásia. Não precisava mais dar aquela volta em torno da África para se chegar na Ásia. Passava-se ali por dentro do canal de Suez. Esses dois fatos fizeram com que a Europa olhasse para a África de uma forma diferente, como nunca tinha olhado antes. E aí, os países europeus, os mais desenvolvidos, eles começam a disputar pedacinho por pedacinho da África. Eles começam a dividir o território africano. E aí a gente tem a parte triste da história, Eles começam a julgar os africanos inferiores pura e simplesmente porque tinham uma cultura diferente. Um preconceito assim exagerado, simplesmente porque a cultura não era igual. Eles julgavam os africanos inferiores, que os africanos eram até seres humanos de segunda classe. A gente chegou em alguns países como a Bélgica, por exemplo, na época liderada pelo rei Leopoldo II, a gente chegou a ter famílias africanas num zoológico. Isso mesmo, famílias africanas ali, um grupo de pessoas com o habitat reproduzido, como se fosse a África, e as pessoas ali para que os europeus fossem lá olhar como era a vida dos africanos. E não foi só na Bélgica, não. Em diversos outros países, até nos Estados Unidos, a gente tinha, até o século XX, inclusive, essa amostra de como vivia o ser primitivo africano. Muito cuidado quando a gente começa a falar sobre essas coisas, porque as culturas elas são diferentes, elas são diversas e devem ser respeitadas em todas as suas, em todos os seus detalhes, com todas as suas diferenças, por mais pitorescas que pareçam.
tem que ser respeitadas essas culturas, porque a nossa cultura também é uma cultura diferente para aquela cultura que a gente vê de uma forma estranha. Nosso modo cultural também é estranho para eles, então isso deve ser respeitado. E não foi o que o europeu fez. O europeu trouxe o eurocentrismo, a ideia de que tudo da Europa era o certo, era o correto, era o exemplo a ser seguido, e o que não fosse daquele jeito não prestava, era algo, uma subcultura, uma cultura inferior. Uma ideia equivocada que já era trazida desde o Império Romano, quando eles chamavam os germanos, né, os bárbaros, de bárbaros, pura e simplesmente porque não tinham aquela mesma cultura romana. Então, já é hábito do europeu achar que o que não é da Europa, é claro que eu não estou generalizando, mas enfim, na época e em épocas anteriores, o europeu julgava o que era diferente de sua cultura como inferior. E isso foi para a África algo desastroso, porque se a gente parar para observar que a África era um continente com riquezas, como o diamante na África do Sul, por exemplo, e outros recursos naturais que foram extraídos da África e levados para a Europa, a África tinha tudo para ser um continente riquíssimo. No entanto, foi subtraído pelas potências europeias que dividiram o território africano. Em mais de 50 países foi passada uma regra dividida essa partezinha para a Itália, essa partezinha aqui é para a Alemanha, essa partezinha aqui é para a Inglaterra, que tinha bastante território, assim como Portugal, que vinha desde a época das grandes navegações, com um vasto território africano. Esse território foi todo dividido sem o menor respeito aos povos e às culturas locais, o que fez com que a história da África sofresse bastante, porque famílias, etnias, grupos culturais foram separados por uma linha traçada pelo europeu que não estava nem ligando para que não, nessa região aí tem uma etnia que vive junto, não, passava-se a régua ali, dividia-se aquele povo, famílias foram divididas. Bom, essa cultura europeia massacrando a cultura africana, demonizando a cultura africana, fez com que a África fosse vista de uma forma extremamente pejorativa. Até pelo menos o início do século XX, a África foi extremamente demonizada. Hoje, no século XXI, pleno século XXI, a gente ainda tem pessoas que julgam os africanos como uma cultura inferior, como incapazes, quando na verdade isso foi todo um trabalho feito ali pelo imperialismo, que se dizia superior para poder chegar nessas nações, subjugar essas nações, fazer com que essas nações, de alguma forma, os seguissem, influenciasse essas nações que eram pobres, certo? Para vender para essas nações seus produtos industrializados, para trazer os recursos naturais dessas nações com uma falsa promessa de que era para ajudar na industrialização, na modernidade, para que essas nações pudessem evoluir, quando na verdade eles só estavam de olho no capital dessas nações. Bem, na Ásia também aconteceu esse imperialismo. Foi um pouco mais difícil entrar na Ásia por conta de uma cultura oriental totalmente diferente, por conta de hábitos orientais que não casavam com hábitos ocidentais. Entretanto, a gente tem os europeus, sobretudo os ingleses, agindo na China, onde eles viciaram, eles descobriram o vício no ópio, uma droga que era extraída da papoula. Eles levam o ópio até a China, viciam a população chinesa e, em troca, eles começam a comercializar. É claro que não foi tão simples assim, é claro que teve uma guerra, o imperador solicita que os ingleses parem de comercializar o ópio, eles continuam comercializando de uma forma escusa, de uma forma escondida, o contrabando mesmo, o tráfico mesmo, não é novidade o tráfico de drogas, e enfim, isso acaba promovendo uma guerra entre
China e Inglaterra, mas isso é assunto para uma outra aula, em uma outra ocasião, é uma outra história que eu conto para vocês numa próxima aula, espero que pessoalmente, né? Mas caso não seja possível, a gente continua aqui com esse link, com essa, enfim, com esse contato através de vídeos. Além dessa aula de vídeo, a gente também tem um pequeno roteirozinho que eu preparei para vocês, escrito bonitinho para vocês poderem se organizar, e nesse roteiro tem 3 questõezinhas super legais de fazer, que são questões completamente diferentes, questões estilo Titio e Leandro, que vocês amam tanto. Então, deem uma olhada nesse roteirozinho, deem uma olhada na matéria bonitinha que eu deixei separada para vocês, com as questõezinhas. 3 questões que eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Um beijo e um queijo para vocês. Até a próxima. Nos vemos.